Sejam muito bem-vindos de volta para mais uma aula sobre direito das obrigações. Dessa vez, nessa aula, vamos tratar sobre a extinção das obrigações. Nós já trouxemos diversos institutos no direito das obrigações, como da onde elas surgem, ato ilícito, contrato, como elas são classificadas, obrigação de dar, de fazer, não fazer, certo? A transmissão das obrigações. Nós trouxemos também o adimplemento e o inadimplemento e as suas consequências, que são a mora, as perdas e danos, entre outros. Além, trouxemos também as formas de pagamento dessas obrigações, O pagamento direto ali, puro e simples, é o padrão, o ordinário, que é você tem uma obrigação, você pague ela, você entregue, pague, faça ou não faça alguma coisa, você está adimplindo sua obrigação. Mas existem outras formas de dar a extinção das obrigações, e muitas das vezes não é tão somente pagando aquela obrigação, por exemplo, em dinheiro, ou entregando algo, fazendo ou deixando de fazer algo, certo? Então a gente tem algumas modalidades de extinção dessas obrigações de outras formas, certo? A primeira forma que eu gostaria de tratar de extinção das obrigações é denominada como novação, que vem do termo novar, criar uma obrigação nova, extinguindo a anterior, certo? Então, a novação é um instituto jurídico que se refere a uma das modalidades de extinção das obrigações, por meio da criação de uma nova. Então, as partes, por livre e espontânea vontade, decidem de forma expressa em extinguir uma obrigação anterior e criar uma nova, certo? Ela está prevista no Código Civil entre os artigos 360 a 367, certo? E eu, mais uma vez, repito como eu digo nas aulas anteriores, que vocês leem esses artigos para melhor aprofundamento e detalhamento da matéria, certo? Temos algumas classificações dentro da novação, que é a novação subjetiva ativa e a novação subjetiva passiva. Vamos destrinchar esse conceito, essa terminologia, porque novação subjetiva já se refere ao fato de uma pessoa. Tudo que vem de subjetivo se refere à pessoa. Então, se uma novação subjetiva ativa tem a ver com o credor, certo? Então, numa novação subjetiva ativa, há a modificação do credor, desde que o novo devedor e o novo credor estejam conscientes e expressem a sua concordância nessa novação, certo? Vamos a um exemplo. Se Carlos deve a João e ambos concordam que a dívida seja transferida para Pedro, João deixa de ser o credor e Pedro assume essa posição. Entenderam? Houve uma substituição, uma criação de uma nova obrigação, a antiga não mais existe em relação àquele credor primitivo, transferindo para o credor secundário, o que entrará na relação jurídica. Ao passo também que temos a novação subjetiva passiva, certo? Que é a substituição do devedor. Se a ativa é a substituição do credor, a passiva é a substituição do devedor, dos mesmos termos. Vamos a um exemplo. Se Carlos deve a João, mas Pedro se propõe a assumir a dívida e João aceita, Carlos é liberado da obrigação e Pedro passa a ser o novo devedor daquela obrigação, certo? Temos a novação objetiva, que tem a ver com o objeto da coisa. Seria uma questão mais abstrata, não tem a ver com a pessoa, mas sim com o objeto. Então, uma novação objetiva, que é aquela que mais acontece na prática, certo? Ela se refere à substituição do objeto da obrigação ou das condições ali acordadas. Pode envolver dessa forma a mudança do valor da dívida, dos seus acessórios, no prazo de pagamento, nas garantias,
que existiam na dívida anterior, certo? Vamos a um exemplo para melhor compreensão da matéria. No exemplo, João tinha uma dívida de R$1.000 com Pedro, com vencimento para 30 dias. Com a novação, a dívida passou a ser de 1.200 com o vencimento para 60 dias. O objeto, por exemplo, dessa novação foi o prazo e o valor. Foi alterado, criando uma nova obrigação e extinguindo a obrigação originária, que era de R$1.000, pagamento em 30 dias. E assim as partes fizeram mediante uma vontade expressa para poder mudar as condições e o valor do pagamento, certo? Eu gostaria de destacar que para a novação ela ser perfeita, é essencial que as partes envolvidas tenham a intenção de novar, de extinguir a dívida anterior e criar uma obrigação nova. Se não ficar caracterizado isso, não se terá uma novação da dívida, certo? Ademais, é importante salientar que a novação extingue a dívida anterior, salvo se houver um acordo expresso de que algumas cláusulas, algumas garantias ainda continuariam presentes na nova obrigação, certo? Vamos lá para mais um tipo de extinção das obrigações. Agora vamos falar da compensação. A compensação é um modo de extinção das obrigações, como anteriormente dito, e está previsto no Código Civil, nos artigos 368 a 380, 368 a 380 do Código Civil. Ela ocorre quando, ao mesmo tempo, duas pessoas, credor e devedor, são credores e devedores uma da outra. Então, ao mesmo tempo que eu sou credor de uma pessoa, eu sou devedor dela também, certo? Então, ao invés do credor, do devedor, pagar o credor e o credor pagar o devedor, aquela dívida, elas se compensam até no montante de cada uma, entendeu? Vamos ler o teor do artigo 368, que identifica o conceito dessa tipo de extinção das obrigações. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem até onde se compensarem, certo? Agora, alguns requisitos para a compensação da dívida: a reciprocidade das dívidas, ambas as partes devem ser credoras e devedoras uma da outra. A liquidez da dívida, elas devem ser líquidas e vencidas, senão não há possibilidade de compensação, e elas devem ser exigíveis, certo? E ela deve ter a homogeneidade perante uma outra. Elas devem ser da mesma qualidade, gênero e quantidade, Elas são fungíveis, por exemplo, obrigações em dinheiro, certo? E quais são os efeitos da compensação? A compensação opera-se entre dívidas líquidas vencidas e de coisas fungíveis, e elas se extinguem quando compensarem até certo limite, certo? Vamos a um exemplo. A dívida de João é de R$500 perante Maria, e Maria deve R$300 a João. Elas são compensadas, porém sobrará um restante de R$200 em que João pagará a Maria. Entendido? Existem hipóteses que a compensação ela não ocorre, como por exemplo dívidas provenientes de esbulho, furto, roubo, ou quando é dívida de alimento, ou quando é incompatível com determinação legal. Ela pode ser tanto legal ou como pode ser convencional. A legal deriva propriamente da lei, e a convencional de trato entre as partes, certo? Então, a compensação na prática é um instituto muito utilizado, porque muitas vezes os credores são devedores uns dos outros, certo?
Então traz uma praticidade ali do pagamento. Em vez de eu ter que pagar e receber de volta, eu compenso e a diferença eu pago para outra parte, certo? Temos também uma outra modalidade de extinção das obrigações, que se trata da confusão. Ela ocorre quando na mesma pessoa, e pode acontecer isso na prática, viu, gente? Em uma mesma pessoa acaba se concentrando a figura de credor e devedor. Por algum motivo do mundo jurídico, aquela pessoa ela se tornou credora e devedora dela mesma. Então há uma confusão dessa dívida e elas se extinguem ali. Pois como você vai pagar para você mesmo? Impossível, né? Vamos ver um exemplo para melhor compreensão? João deve dinheiro a Maria. Então João é devedor de Maria. Maria falece e deixa João como seu único herdeiro. Ocorre a confusão. João não pode dever a si mesmo, porque ele é herdeiro da Maria, certo? Ele trouxe para si a figura de credor e devedor ao mesmo tempo, certo? A herança é um belo exemplo desse tipo de situação, em que a pessoa pode ser devedora do decujus, né? E ao mesmo tempo receber uma herança e ter que pagar esse débito. Como vai pagar o débito se ele é a própria herdeiro daquela pessoa? O principal efeito da confusão é a extinção da dívida, certo? Não há mais o que se falar em relação obrigacional entre as partes, não fazendo sentido exigir o cumprimento dessa obrigação. Como que será feito isso? Se as duas partes se concentram na mesma pessoa, certo? Pode haver também a confusão parcial da dívida. Ocorre em relação a apenas uma parte da dívida, certo? Uma outra forma de extinção das obrigações é a remissão da dívida. Ela acontece quando o credor, por um ato de mera liberalidade, desobriga o devedor da sua dívida. É essencialmente, vamos dizer assim, um perdão da dívida. Remissão tem a ver com perdão da dívida. Então, ela pode ser expressa por meio de um documento, né? Então, eu faço um aditivo daquele contrato, eu faço um termo que eu estou dando remissão àquela dívida para o devedor. Eu estou isentando ele daquela dívida, eu estou perdoando aquela dívida. Ou ela pode ser tácita, né? A questão tácita vem por questões ali não expressas, mas questões que por atitudes que demonstram que o credor perdoou aquela dívida. Vamos a um exemplo. Maria, por reconhecer um ato de extrema generosidade de João, decide perdoar uma dívida que ele tinha com ela. Ela informa João da sua decisão, realizando uma remissão expressa por um documento formalizado, certo? Então, gente, o Código Civil prevê todas essas formas de extinção das obrigações, certo? A novação, a compensação, a remissão, a confusão, certo? E são situações, são formas de extinção das obrigações que vão estar presentes nos diversos momentos do ordenamento jurídico, né? Não se aplicando tão somente ao direito civil. Eu gostaria de enfatizar bem esse ponto com vocês, que o direito civil, ele tem reflexo em todas as demais áreas do direito, ademais ainda esse direito das obrigações, certo? Porque em todo ordenamento jurídico é gerado obrigações. E aonde que vai ser disciplinada essas obrigações? No Código Civil, certo? Por isso que é importante entender esses institutos, né? As classificações, as modalidades, as formas de pagamento, como elas devem ser pagas, o que acontece quando não se paga, como são as formas de pagamento, quais são as consequências e quais são as formas de extinção dessas obrigações, certo? Então espero que vocês deem uma lida nesses artigos que eu mencionei e espero vocês na próxima aula.